sobre controles bons e ruins. No vídeo de hoje faremos uma exposição do artigo A Crash Course in Good and Bad Controls do Cinelli et al. De 2020 e complementando com outros artigos. Tentarei repassar o conteúdo essencial do paper e não fazer uma leitura ipsis literis. Então vamos ao que importa. Suponha que você queira estimar o efeito causal da educação nos salários. Com isso, você se baseia no modelo causal. No nosso caso, vamos considerar o modelo de capital humano de Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore Schultz, além de vários outros que contribuíram para essa literatura. Para termos de simplificação, consideremos a seguinte forma latente do DAG que representa o nosso modelo. Aqui estamos representando nossas hipóteses de como se dá a relação causal entre as variáveis elencadas, ou seja, o que causa o que. Estamos adotando que experiência e educação determinam os salários, ou são determinações importantes do salário. Queremos determinar a relação entre experiência, educação e salários. Não só isso, mas pelo nosso DAG, educação afeta casualmente a experiência também. Isso pode se dar, por exemplo, pelo fato de que se eu estudei demais, eu trabalhei de menos. Talvez eu tenha feito um estágio que outrora não conseguiria justamente por causa dos meus estudos e etc. Mas é pouco crível que apenas esses dois fatores afetem seus salários. Obviamente, há uma gama de covariáveis que não só afetam seu salário, como também afetam sua educação e experiência. Por exemplo, um indivíduo negro numa região mais pobre, vivendo em uma comunidade, decorrente desses fatores, vai ter acesso a menos educação, assim como os salários disponíveis para ele também vão ser menores, vão ser afetados, seja pela pobreza da região, seja por questões de discriminação. Tendo isso em vista, vamos sair um pouco do mundo da teoria. Tomando esse artigo aqui da GV sobre a equação de determinação dos salários minceriana, vamos supor que você está pegando seus dados para estimar o seu modelo. O que você tem em mente é o modelo de capital humano, usando a clássica forma funcional de Jacob Mincer. Sua variável dependente é o log dos salários. Usamos log para melhorar o ajuste aos dados do modelo ao transformar a distribuição dessa variável para algo mais próximo de uma normal. Temos as seguintes variáveis independentes: educação, medida em termos de anos de educação; experiência, medida aproximadamente por idade, mas há como medir de outras maneiras mais diretas, e acrescentamos experiência ao quadrado, pois há evidências de uma relação côncava entre salários e experiência. Basicamente, experiência demais, em média, pode ser ruim. Olhando para nosso gráfico, considerando a variável experiência com o acréscimo do termo quadrático e controlando por educação, temos a seguinte relação côncava, como comentamos. Perceba que quanto maior for sua experiência, mais a firma vai te pagar com rendimentos decrescentes. Agora, nenhuma firma vai querer contratar alguém super qualificado. Sua experiência te dá um salário alto até certo ponto. Depois disso, tende a cair, como representado. Voltando à nossa equação, agora perceba que há aqui um termo x que denota uma matriz de covariáveis que são os seus controles. Estamos adotando aqui implicitamente a hipótese de ignorabilidade. Ao fazer um ajuste nas observáveis, você ganha independência condicional, que faz com que consiga recuperar o efeito causal do modelo, pressupondo, obviamente, a hipótese de ignorabilidade. Obviamente, temos que esse ajuste pressupõe que apenas essas variáveis observadas estão confundindo o resultado. Portanto, há sempre o risco de estarmos incorrendo num viés de variável omitida, decorrente de variáveis não observáveis. Mas não é desse problema que quero tratar hoje. Há um problema mais nuançado que merece atenção. No caso, é de quais controles devemos selecionar, ou seja, o que vamos considerar em nosso xizinho. Tomemos o seguinte modelo econométrico. Nossa variável resposta, que é igual a alfa, nossa constante, que é resultado da centralização do erro em zero, mais beta, nosso coeficiente de interesse, isto é, o efeito causal que queremos estimar, multiplicado por D, que é nossa atribuição de tratamento, mais gama transposto, multiplicado por x, sendo este último uma matriz de covariáveis, ou uma matriz de controles, enquanto gama é o coeficiente associado a cada um desses controles. E por fim, somamos o termo de erro. Essa é a fórmula funcional mais típica de se encontrar em um trabalho econométrico. Por isso, vamos nos ater a ela. Em um curso padrão de econometria, há de se pensar que se deve tentar controlar por tudo. Temos que tornar esse x o maior possível, para assim fazer valer um ceteris paribus. Entretanto, existe o problema de controles ruins, que são aqueles controles que, ao adicionar ao seu modelo, isso vai aumentar o viés do seu estimador e não diminuí-lo. Então, aqui, vamos entrar no nosso intensivão sobre controles bons e ruins. Para isso, usaremos a abordagem de inferência causal dos modelos estruturais causais de Judea-Pearl.
Para decidir se existe uma discrepância entre uma determinada equação de regressão, uma quantidade associativa, e um efeito causal, uma quantidade causal, precisamos definir matematicamente o que é este efeito causal. Para fazer isso, primeiro precisamos do conceito de modelo causal. Vamos apresentar brevemente os modelos causais estruturais, ou SCM, com um exemplo. Para cada modelo causal, temos um conjunto de equações estruturais causais e um grafo representando o modelo. No nosso caso, a figura A apresenta o modelo M, que tem 4 equações estruturais. A primeira nos diz sobre a variável endógena Z, cuja variação é consequente da variação da variável exógena Z. A segunda nos diz que a variável endógena X, cuja variação é consequente da variação da variável endógena Z e da variação da variável exógena X. A terceira nos diz sobre a variável endógena Y, cuja variação é consequente da variação da variável endógena X, da variação da variável endógena Z e da variação da variável exógena Y. Por fim, a quarta nos diz que as variáveis exógenas, os nossos U's, que aqui podem ser interpretados como as nossas variáveis não observadas e ou tudo aquilo que o pesquisador não modelou, essas variáveis seguem uma certa distribuição de probabilidade, provavelmente uma normal. Na figura B, temos o gráfico associado às equações estruturais de M. Z causa variação em X e em Y, assim como X causa uma variação em Y. Além disso, todas essas variáveis são afetadas por uma variável U própria. Considerando o nosso modelo de equações estruturais causais M, mostrado na figura, as variáveis V, Z, X e Y são chamadas de variáveis endógenas e representam aquelas variáveis que o investigador escolheu para modelar suas relações de causa e efeito. Variáveis U, o Z, o X, o Y são chamadas de variáveis exógenas e representam tudo ou mais que o investigador optou por não modelar explicitamente. Estas também são geralmente chamadas de distúrbios. Funções f, fz, fx, fy são chamadas de equações estruturais e cada função representa um processo causal que atribui à sua respectiva variável endógena um valor baseado nos valores das demais variáveis. Usamos o símbolo de atribuição, a nossa setinha, para enfatizar a assimetria numa relação causal, fluindo de causa para o efeito. Finalmente, as variáveis exógenas têm uma distribuição de probabilidade associada a PU, resumindo a sua incerteza. Neste exemplo específico, assumimos que as variáveis exógenas são mutuamente independentes, mas em geral este não precisa ser o caso. O SCMM induz uma distribuição conjunta nas variáveis endógenas PV, que denotamos por distribuição observacional. Em estudos observacionais, o investigador só tem acesso às amostras de PV. Todo SCM possui um gráfico G associado, geralmente chamado de diagrama causal. Nos tipos de modelos que consideramos aqui, que não apresentam ciclos, o diagrama causal será um grafo acíclico direcionado, um DAG. O diagrama causal do nosso exemplo é mostrado na figura que a gente já mostrou. O gráfico G contém um nó para cada variável em M e uma seta direcionada VI para VJ, sempre que VI aparece na equação estrutural de VJ, significando que VI é uma causa direta de VJ. Ou seja, V denota uma variável endógena. No caso, a gente está representando que a variável endógena I está causando um efeito diretamente na variável endógena J. Aqui mostramos explicitamente as variáveis exógenas, os U's, mas convencionalmente estas são omitidas do gráfico por questões de brevidade. Quando as variáveis exógenas são omitidas do diagrama, uma seta tracejada bidirecional VI, VJ deve ser adicionada sempre que as variáveis exógenas que entram em FVI e FVJ não são independentes. Esta é chamada de representação latente do DAG. Agora vamos falar sobre intervenções e efeitos causais. As intervenções são modeladas pela modificação de mecanismos do SCM. Por exemplo, o ato do x igual a x no modelo da figura equivale a substituir o mecanismo original de x, que era causado pela variação de z e variação de ux, por um novo mecanismo no qual x é forçado externamente a atingir o valor x. Ou seja, estamos imputando o valor x em x. Outro jeito de pensar é x era causado por uma variação das variáveis z e o x, mas agora simplesmente estamos forçando uma constante imputando o valor em x, x. Isso resulta no SCM num novo modelo, no modelo MX modificado, da figura a seguir. Perceba, em nosso modelo modificado MX, as equações estruturais são as mesmas de M, com exceção à variável endógena x, a qual fixamos nela o valor x. No grafo correspondente, como a variação de x não é mais consequente de z, o x e o z, a intervenção serve como uma
uma cirurgia entre as arestas direcionadas, ou seja, cortamos a relação causal entre Z e X, já que X mudou única e exclusivamente da intervenção externa de X. O modelo MX induz uma distribuição interventiva nas variáveis endógenas, denotado pela probabilidade de V, nosso conjunto de variáveis endógenas, dado do X igual a X. Com o conceito de intervenção em mente, podemos agora definir o efeito causal médio, ou seja, o aumento esperado de Y em resposta a um aumento unitário em X devido a uma intervenção. Também é chamado de efeito de tratamento médio, até a CE de X é igual à esperança de Y dado do X mais 1 menos a esperança de Y dado do X. Como diz o economista Nick Huntington Klein em seu artigo de 2022, intitulado Pearl Before Economists, The Book of Why in Empirical Economics, a distinção entre a abordagem de resultados potenciais e equações estruturais causais é que o primeiro foca em modelar contrafactuais e o segundo foca em modelar a relação causal entre as variáveis, tornando explícito a estrutura que nos permite construir contrafactuais. Para saber mais sobre a abordagem de resultados potenciais, recomendo o seguinte vídeo que fiz. Para comparações entre as abordagens, recomendo esse artigo de Keith Marcus, de 2021, intitulado Causal Effects and the Counterfactual Conditions, Contrasting Rubin, Lewis and Pearl. Além disso, a resposta de Naftali Weinberg, de 2022, que é o Comparing Rubin and Pearl's Causal Modeling Frameworks, a Commentary on Marcus, 2021. Tudo linkado na descrição. Vamos agora falar sobre os caminhos causais e não causais, ou seja, relações causais estruturais entre as variáveis. Estas vão ser essenciais quando falarmos sobre controles. Concretamente, suponhamos que as equações estruturais do nosso exemplo, aquele modelo M, sejam lineares, ou seja, podemos escrever as relações entre as variáveis tal qual uma equação da reta afim. A variação de Z é causada pela variação de UZ. A variação de X é causada por lambda ZX vezes a variação de Z mais a variação de UX. E a variação de Y é causada por lambda XY vezes a variação de X mais lambda ZY vezes a variação de Z mais a variação de UY, sendo que lambda XY é o nosso coeficiente de interesse, isto é, que buscamos estimar. Suponha ainda que os distúrbios U são normalmente distribuídos, que as variáveis aleatórias x e y têm média zero e variância unitária. Então a CE avalia como a seguinte equação. A CE é igual à esperança de y do x mais 1 menos a esperança de y do x, que é igual a lambda xy. Por contraste, agora vamos calcular o coeficiente de regressão de y em x, denotado por beta yx. Nosso modelo verdadeiro é o seguinte, ou seja, aquele que já tínhamos comentado. Lembrando que esse é o nosso modelo estrutural causal. Mas podemos escrevê-lo em termos estruturais econométricos. Então y é igual ao y, que vira nossa constante, beta 0, mais lambda xy, que vira nosso beta yx de interesse, vezes x, mais lambda zy, que vira beta yz, vezes z, mais o termo de erro epsilon, que captura todas as variáveis que a gente não modelou e que podem possivelmente afetar o y, mas não é do nosso interesse. Então, aqui fica nosso modelo econométrico. Entretanto, o nosso modelo a ser estimado, o modelo que é estimado é o seguinte, é o mesmo modelo estrutural, só que sem o acréscimo do z. Portanto, o termo do erro vai capturar essa variável z, ou seja, u é igual a beta yz mais epsilon. E a esperança de z dado do y mais 1 menos a esperança de z dado do y é igual a lambda zx. Isso é o mesmo que dizer que a covariância entre x e z é diferente de zero. Portanto, estamos incorrendo num viés de variável omitida, uma vez que a média condicional do erro é diferente de zero. Nosso modelo verdadeiro é este com x e z como variáveis independentes. Entretanto, iremos estimar uma versão restrita do modelo sem a variável z, talvez por uma falta de dados ou porque z não é observável. Não importa. Por isso, o beta chapéu YX, que é o beta YX estimado com o modelo restrito, é igual à covariância de x e y sobre a variância de x. Entretanto, o y é esse y do modelo verdadeiro e não do estimado. Assim, abrindo as contas, algo que não será feito aqui, teremos que beta chapéu YX é igual ao parâmetro verdadeiro, beta YX, mais beta YZ vezes a covariância de x e z sobre a variância de x. Essa última covariância é diferente de zero. Logo, esses termos além do parâmetro causal são justamente o nosso viés de variável omitida. Para contrastar, agora vamos calcular o coeficiente de regressão de x em z, denotado por beta xz. Nosso modelo verdadeiro é o seguinte, lembrando que esse é o modelo estrutural causal, mas podemos escrevê-lo em termos estruturais econométricos. Então x é igual ao ux, que vira nossa constante, mais lambda zx vezes z mais o termo de erro nu. Então,
Este é nosso modelo econométrico. Portanto, beta chapéu XZ, que é nosso beta XZ estimado, é igual à covariância de XZ sobre a variância de Z, que é igual ao nosso parâmetro verdadeiro beta XZ, dado que a equação estrutural de X vale a hipótese de média condicional do erro, isto é, a esperança de nu dado Z é igual a zero. Lembrando que consideramos as variâncias como unitárias, então a variância de Z é igual à variância de X, que é igual a 1. Voltando ao nosso coeficiente estimado de interesse, beta chapéu YX é igual ao parâmetro verdadeiro beta YX mais beta YZ vezes a covariância de X e Z sobre a variância de X. Dadas as variâncias unitárias, podemos substituir esse último termo por beta XZ. Disso, podemos substituir os parâmetros verdadeiros pelos parâmetros estruturais causais. Consequentemente, beta chapéu YX, que é igual à covariância de x e y sobre a variância de x, é igual a lambda xy mais lambda zy vezes lambda zx. Observe como o coeficiente de regressão beta chapéu yx difere do ACE-x. Isso acontece porque a associação observada de x e y mistura tanto a associação causal, o caminho de x para y, quanto a associação não causal devido ao confundidor z, o caminho na qual z é a causa comum entre x e y. Chamamos esses caminhos confusos, que começam com uma seta apontando para X, de caminhos de porta dos fundos, backdoor path. Observe, entretanto, que o coeficiente de regressão de y em x ajustado para z, denotado por beta chapéu yx.z, é avaliado como lambda xy, ou seja, o ACE de x. Com isso, chegamos à pergunta, em geral, como funciona o bloqueio de caminho em um modelo gráfico? Para responder a esta questão, precisamos compreender os três padrões principais de um diagrama causal, que nos ajudam a caracterizar quando os caminhos consistindo em sequências dos seguintes trigêmeos do gráfico estão bloqueados ou abertos. Temos as chains, ou correntes, na qual z é uma variável mediadora. Correntes são padrões da forma x afeta z, que afeta y, o que significa que x afeta casualmente y através do mediador z. O condicionamento em z, em uma cadeia, bloqueia esse fluxo de associação. Os forks, ou garfos, na qual z é uma variável que gera causas comuns. Forks são padrões da forma x, que é afetado por z, e z afeta y, o que significa que x e y compartilham uma causa comum, um confundidor z, induzindo assim uma associação não causal entre ambas as variáveis. O condicionamento em z em uma bifurcação bloqueia esse fluxo de associação. E por fim, temos os colliders, ou colisores, na qual z é uma variável com efeitos comuns. Colliders são padrões da forma x causa z e y causa z também, o que significa que x e y compartilham um efeito comum, z. Ao contrário dos outros dois padrões, este caminho é fechado por padrão. O condicionamento em z abre o caminho e induz uma associação não causal entre x e y. Uma regra final a ter em mente é que controlar um descendente de uma variável é equivalente a controlar parcialmente essa variável. Assim, controlar um descendente de um mediador ou confundidor bloqueia parcialmente o fluxo de associação, enquanto controlar um descendente de um colisor abre parcialmente o fluxo de associação. Voltemos para o nosso DAG, ou seja, se controlarmos por x, estamos controlando parcialmente por z. Podemos agora julgar se qualquer caminho P em um grafo, não importa quão complicado seja, está bloqueado por um conjunto Z. Isso acontece se e somente se P contém uma cadeia ou uma bifurcação, tal que o nó do meio esteja em Z, ou 2. P contém um colisor, tal que nem o nó do meio, nem nenhum de seus descendentes estão em Z. Munidos dessas ferramentas, o DAG revela qual conjunto de variáveis Z bloqueia os caminhos corretos para uma estimativa válida do ACE. Gostaríamos de encontrar um conjunto Z, tal que bloqueia todos os caminhos espúrios de x para y, não bloqueia parcialmente nenhum dos caminhos causais de x para y e não abre parcialmente outros caminhos espúrios. Condições listadas caracterizam o chamado critério backdoor, posteriormente generalizado pelo critério de ajuste. Se pudermos encontrar tal conjunto de controle Z, Z1 até ZK, então a expectativa intervencionista de y pode ser calculada a partir da distribuição observacional, como a esperança de y do x igual a x é igual à esperança da esperança de y dado x igual a x e z. Leitores acostumados com resultados potenciais devem observar que se z satisfaz o critério de ajuste, então a hipótese de ignorabilidade é válida, ou seja, os resultados potenciais são independentes de x dado esse conjunto z. Agora, tendo feito essa brevíssima introdução, podemos finalmente entrar no tópico do vídeo, isto é, sobre controles bons e ruins. Começaremos com os controles bons. Para isso, temos três tipos de modelos. O modelo 1, que é um modelo típico de confundimento, na qual, uma vez controlado pela variável z, você efetivamente garante a hipótese de ignorabilidade. O modelo 2 é uma variação
variação do modelo 1, na qual o confundidor é uma variável não observável ou variável latente U, mas que é mediada pela variável Z, que afeta diretamente nosso tratamento X. Portanto, ao controlar por Z, você controla parcialmente U. Nisso, diminuímos o erro padrão de X, consequente da variação de Z, e diminuímos parcialmente o erro padrão de Y, consequente da variação de U. Já o modelo 3 é uma variação do modelo 2, na qual o confundidor é uma variável não observável ou variável latente U, mas que é mediada pela variável observável Z, que afeta diretamente nossa variável resposta Y. Portanto, novamente, ao controlar por Z, você controla parcialmente U. Nisso, diminuímos o erro padrão de Y, consequente da variação de Z, e diminuímos parcialmente o erro padrão de X, consequente da variação de U. Tendo visto isso, vamos ao R para mostrar exemplos numéricos desses modelos na prática. Os códigos foram disponibilizados pelos próprios autores do artigo no link que está na descrição. Antes de mais nada, a gente vai rodar estes pacotes. Eu já instalei todos eles. Só queria dizer que esta parte eu não tenho propriamente um roteiro e por causa do meu déficit de atenção eu provavelmente vou me enrolar. Então essa parte vai ser um pouquinho mais lenta que a segunda, a anterior, né? Então, ó, a gente vai baixar o ggplot. Depois esse pacote Dagit, vai precisar em Install Package, no link tem tudo que você precisa, e o ggdag. Tá, o que vai ser nossos processos aqui? Como eu já tinha instalado, eu já só rodei. Eu vou falar dos modelos, vou construir um DAG a partir desses dois pacotes, e o ggplot, construir o grafo, e a partir do grafo a gente vai decidir o que a gente tem que controlar com base no que a gente aprendeu anteriormente, né? Então, disso a gente vai para os modelos numéricos para mostrar como isso afeta os coeficientes, dado que a gente aprendeu com os DAGs. Vamos lá. Nosso primeiro modelo é aquele que a gente já viu, né, que é um triângulozinho, onde o X causa Y, o Z causa X e o Z causa Y. Com o Dagit a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai armazenar nesse modelo as relações entre X e Y, Z e X e Z e Y. A gente só definiu as relações entre as variáveis. Uma vez armazenado no model, a gente vai usar o ggdag para colocar aqui as coordenadas. Então a gente vai usar essa função coordinates no nosso modelo que tem as relações causais entre as variáveis, e a gente só vai mostrar espacialmente onde estão essas variáveis. Nisso a gente vai usar o list e vamos colocar as variáveis no plano cartesiano, né? Então pensa assim, no eixo X, né, no eixo da horizontal, vai ter aqui o X no ponto 1, o Z no ponto 2 e o Y no ponto 3, que é exatamente o que a gente fez aqui. E na vertical, no Y, né, vai ter assim, o X e o Y vão estar no ponto 1 e o Z no ponto 2. Por isso a gente forma aquele triângulozinho onde o Z está direcionando um efeito para X, um efeito para Y, e o X, o Z para o Y e o X para o Y. Então, é isso que a gente vai fazer, armazenar aqui no Coordinates. E aqui no ggplot a gente vai usar o ggdag model, né, que a gente armazenou tudo, e o team ggdag, e a gente tem aqui na direita, né, no plot, exatamente o nosso modelo. Perceba, se a gente fizesse apenas um ALS onde não considera o Z, nesse caso estaríamos incorrendo num viés de variável omitida. Para a gente conseguir capturar o efeito causal e, portanto, conseguir satisfazer a hipótese da ignorabilidade, temos que controlar por Z. Exatamente o que eu coloquei aqui no sumário. Quando não é ajustado, a estimativa é viesada. Quando a gente ajusta, a gente elimina esse backdoor path aqui. Tem a porta das frentes, né, que é este efeito, e tem a porta dos fundos, esse efeito aqui que está confundindo o nosso efeito da porta dos fundos. A gente quer fechar esse canal aqui de cima só para conseguir o efeito causal limpo de X e Y. Então vamos agora para um exemplo numérico. Tá. Primeiro, vou construir umas variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Para isso, a gente vai usar o rnorm, essa função rnorm. E eu vou querer construir 10.000 variáveis aleatórias. Por isso, n, eu armazenei o valor 10.000 aqui. E no z, eu vou construir, então, 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Este é o nosso z aqui, ó. Construiu aleatoriamente. Como a gente tem o nosso grafo aqui, x ele é endogenamente determinado por z e por algumas outras variáveis, né, que a gente não está considerando. Lembrando que essa é uma representação latente. Portanto, teria que ter, se a gente fosse fazer a representação correta,
teria um UX aqui que está afetando o X. Esse UX é todas as variáveis exógenas que estão afetando o X que a gente não está modelando. Por isso a gente colocou esse R-norm aqui também. Lembrando que este R-norm vai ser diferente desse R-norm, porque é uma função aleatória. E pelo mesmo princípio, né, como o Y é determinado tanto por X e por Z, e também por o Y aqui, que a gente não está modelando, né, já disse, uma versão latente, vamos armazenar isso aqui. Tá. Então, a gente primeiro vai rodar o nosso modelo LM, né, sem o Z. Aqui temos o coeficiente. Como o coeficiente aqui ele representa a nossa esperança do nosso erro, né, do nosso resíduo, e a gente forçou ser zero, ele é basicamente zero. A única coisa que é relevante mesmo é o nosso X, nosso X e o nosso Z, mas o Z está sendo capturado aqui no X, que está sendo superestimado. Então, só para representar aqui, ó, temos aqui nosso X, que ele é muito significativo, 0,01% de nível de significância estatística, está mais ou menos 0,50, né? Enquanto com um t-valor gigantesco e um p-valor minúsculo. O intercepto é completamente irrelevante, como já disse. O que importa é que todo o efeito está sendo capturado por essa estimativa. Agora, quando a gente ajusta por Z, olha o que acontece. Eu já vou direto aqui para o summary. A gente percebe que, ó, o efeito que a gente tinha capturado do X, que na verdade era aproximadamente 1.5, quando a gente controla por Z, o efeito verdadeiro é na verdade aproximadamente 1, esse 0.996. Também tudo significativo a 0.01%, enquanto Z é esse 0.01. Este é o efeito verdadeiro que está colando aqui, ó, do Z no Y. Então, o efeito do Z no Y é 1.1, enquanto o efeito do X no Y verdadeiro é 0.99, ou só 1. Com isso, acabamos com o modelo 1, e agora vamos para o 2, na qual nós temos nossa variável latente U, né? Nós temos aqui, ó, latent models, o Uzinho, e nosso U, como é não observado e afeta tanto o X quanto o Y, nós não temos como controlar o U. Mas, neste caso, a variável não observada, ela é mediada por uma variável observada, que seria o nosso proxy aqui, que seria o nosso Z. Então, a gente está fazendo o DAG, né? O X afeta Y, temos um U que afeta Z, e Z afeta X, exatamente escrito aqui, e esse U afeta Y. Então, vamos armazenar no model, né? No DAGit. A gente vai também usar esse latent, né? Essa função, para justamente mostrar que a nossa variável U é uma variável latente não observada. No caso, a gente vai simplesmente coordenar elas. É só pensar em termos do plano cartesiano, né? Nós temos o X no 1, o Z no 2, o U no 3 e o Y no 4. X e Y na vertical estão no mesmo ponto, né? Enquanto o Z está no meio termo, aqui no 2, e o U está no 3. Enfim, com isso, armazenamos aqui as coordenadas e assim formamos o nosso DAG. Exatamente isso aqui, ó. Aqui no 1, no 2, no 3 e no 4. 1, 2, 3. Perfeitamente. Então, nós não conseguimos controlar o U, mas conseguimos controlar o Z. E ao controlar o Z, a gente controla parcialmente o U. Portanto, a gente controla parcialmente parte deste efeito aqui. E assim a gente consegue estimar de maneira limpa o efeito do X até o Y. Portanto, ao controlar por Z, nós temos um bom controle. Controlamos por essa variação aqui e controlamos parcialmente esta variação aqui. Então vamos para um exemplo numérico, que é exatamente o que a gente já tinha feito antes, né? A gente vai precisar de 10.000 variáveis aleatórias, por isso eu armazenei esse 10.000 aqui neste N. O nosso U, que é nossa variável exógena, a gente vai construir essas variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal pela função R-norm, criando 10.000 variáveis aleatórias, por isso a gente armazenou aqui no N. O Z é uma função de U e também por uma parte exógena, né, por outro fator latente que a gente não vai descrever.
O x é função de z, também, e por uma parte exógena, né, latente, que também não vamos escrever. E o y é função de x, de u, e também essa parte, outra variações exógenas. Então, temos aqui as nossas variáveis, nossas 4 variáveis. Então, quando nós não ajustamos, perceba, vamos lá. A estimativa de x é 1,35 mais ou menos. E é estatisticamente significativo a 0,01%. Agora, quando a gente olha só o nosso standard error, 0,01, vai. Então, vamos ajustar agora por z. Neste caso, fica 1,01. Nosso standard error cresce um pouquinho também. Antes era 0,007, agora é 0,012. Ok? Então, embora a gente controlou parte dessa variação, nosso standard error cresce um pouquinho, mas o coeficiente deixa de ser superestimado, porque agora a gente está pegando o nosso estimativa verdadeira. E o nosso x agora, a gente controlou essa variação aqui. E ó, os dois são estatisticamente significativos, como era de se esperar. Portanto, aqui acabamos com o modelo 2. Portanto, terminamos aqui. Vou só limpar o plot e, ao entrar no modelo 3, vou limpar o nosso environment. Ok. Novamente, a gente tem o mesmo princípio, mas dessa vez a variável latente u é mediada por z e afeta y. Portanto, é o mesmo princípio que o DAG anterior, mas só que a variável proxy, né, nosso z, que está mediando a variável latente, está afetando nossa resposta mais diretamente. Então, ao controlar por z, a gente vai estar controlando parcialmente a u e, portanto, isso vai afetar parcialmente o erro padrão em x. Então, possivelmente, isso gera algum... Ainda assim é um bom controle, mas tem esse fator aí. Ok, então as mesmas relações, né? X e y, u, z, mas dessa vez o u e x e z e y. A gente armazena no módulo a partir da função Dagget. O nosso u é nosso modelo latente, né? Nossa variável latente. A gente só escreveu aqui as coordenadas no plano cartesiano, mas dessa vez ó, o z está no 3 e o está no 2, para refletir a nossa mudança. Então, a gente cria aqui o nosso DAG. Ó. Aqui na horizontal está no 1, o u está no 2, o z está no 3, y está na 4. Agora, no eixo vertical, ó, 1, 2 e aqui o 3. Perfeito. Então, ao controlar aqui, a gente controla essa variação aqui, corta essa seta, e controla parcialmente do u até x. De qualquer forma, z é um bom controle. A gente constrói as mesmas funções que da última vez, a diferença sendo que ó, x agora é uma função única e exclusiva de u mais a R-norm, enquanto o z, o y é uma função de x, de z e do R-norm. Então, a gente mantém o u e o z, a gente só mudou o x e o y aqui, né? Então, vamos lá. Quando a gente calcula este efeito aqui sem controlar por z, a gente tem que o nosso x é mais ou menos 1,51. Isso está sendo consistente, né? Por conta das nossas funções. Aqui, ó, o standard error de 0,011 e significativo a 0,1%. Então, vamos ajustar agora por z, né? Controlar aqui e parcialmente controlar aqui. Vamos ver o que acontece. Daí, neste caso, perceba, x chega a 0,98 e o standard error vai para 0,08, diminui um pouquinho. E o z aqui também não é muito relevante, né? Porque esse efeito, a gente só está controlando este efeito. O intercepto também é zero e não é significativo e não é relevante para nós.
Mas perceba, o efeito verdadeiro é 1. Mas quando a gente não controla por z, ele vira 1.51. Por isso a gente termina aqui nossa classe de 3 modelos que são bons. E daí a gente vai ter que vir para uma nova leva de modelos. Vamos agora ver outra classe de 3 modelos com controles bons, sendo o primeiro um benchmark para os outros, que são variações deste. O modelo 4 é parecido com o modelo 1, na medida que a variável confundidora z afeta tanto x quanto y. Entretanto, afeta y por meio da variável mediadora m, que também é afetada por x. Assim, controlando pela variável z, você efetivamente garante a hipótese da ignorabilidade. O modelo 5 é uma variação do modelo 4, na qual o confundidor é uma variável não observável ou variável latente u, mas que é mediada pela variável observável z, que afeta nosso tratamento. Portanto, ao controlar por z, você controla parcialmente u. Nisso, diminuímos o erro padrão de x, consequente da variação de z, e diminuímos parcialmente o erro padrão de m, consequente da variação de u. Já o modelo 6 é uma variação do modelo 5, na qual o confundidor é uma variável não observável, variável latente u, mas que é mediada pela variável observável z, que afeta diretamente a variável mediadora m. Portanto, novamente, ao controlar por z, você controla parcialmente u. Nisso, diminuímos o erro padrão de m consequente da variação de z, e diminuímos parcialmente o erro padrão de x consequente da variação de u. Agora a gente retorna ao R e vamos testar, vamos mostrar, representar numericamente simulações no modelo 4 para ver como é que de fato a gente testa isso na prática. Vamos lá, primeiro pelo Daggett a gente vai descrever, a gente vai imputar no nosso modelo as relações causais, x causa y, z causa x, x causa m, z causa m e m causa y. Portanto, a gente armazena via Daggett no nosso modelo. A gente coloca as coordenadas, né, que é basicamente as mesmas do modelo 1, com acréscimo do y aqui no ponto 4. Portanto, ó, x, z e o m, antes era o y aqui, faz as mesmas coisas, ó, x1, z2, m1, só que agora tem um y aqui na direita. Portanto, a gente coloca no coordinate. Agora, a gente roda o nosso grafo. Perceba, a gente tem que controlar por z, porque tem uma variação de z que afeta m, que afeta y. O efeito causal de x é necessariamente mediado por m. Obviamente, existe uma variação em m própria dela, decorrente de fatores exógenos, que também aparece no m, ou seja, vai ser computado nosso coeficiente, seja que a gente controle por z, seja que não. Então, essa não nos interessa, o que a gente quer é tirar a variação deste confundidor, pegar só a variação causada única e exclusivamente por x. E essa variação, inevitavelmente, vai pegar parte da variação de m, parte dessa variação de m é exógena. Então, só adiantando. Então, como eu disse no sumário aqui, basta controlar por z. Vamos fazer nossas simulações numéricas. Vamos primeiro criar 10.000 variáveis, e z vai ser 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. X é afetado por z e também por fatores exógenos, por isso R enorme. M é afetado por x, por z e por fatores exógenos, como eu disse. E y é afetado por m e fatores exógenos. Vamos agora rodar nossa regressão sem controlar por z. Neste caso, perceba, a nossa estimativa fica 1.51 e ele é significativo a 0.1%. Agora, como é que ficaria a nossa regressão se a gente controlasse por z? Agora, olha só, em verdade, a nossa estimativa é 0.98, ou seja, a gente superestimou. Também significativo a 0.1%, enquanto este efeito aqui, ó, a variação de y, que em função de z, que é mediada por m, é 1.05, ou seja, é bastante coisa, por isso que está superestimado quando a gente não controla por z. Agora a gente vai para as variações do modelo 4, onde o confundidor é uma variável latente, né? Uma variável não observada u. Temos aqui as nossas variáveis, x causa y, u, nossa variável latente, afeta z, z afeta x, x afeta m, u afeta m e m afeta y. Mesmo princípio, vamos colocar o como nossa variável latente do nosso modelo, a gente simplesmente vai colocar as coordenadas no plano cartesiano e rodar o nosso modelo. Então, temos aqui, basicamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, Z2, U3, M4
e y5 e aqui no eixo vertical. Temos que controlar z. Uma vez controlado z, a gente controla parcialmente u e, portanto, controla parcialmente essa relação também. Mas a gente quer cortar esta relação aqui, ó, de x até m, que vai variar em y. Queremos a variação de x que gera uma variação em y mediada por m, que não seja fruto dessa variável não observada. Então, por isso que ao controlar aqui e controlar parcialmente aqui, a gente já consegue o nosso controle bom. Vamos lá, vamos construir nossa simulação, 10.000 variáveis, o u aqui, nossa variáveis aleatórias distribuídas normalmente, o z é uma função de u e de variáveis exógenas, x é função de z mais variáveis exógenas, m é função de x de u de variáveis exógenas, y é função de m e de variáveis exógenas. Quando a gente não ajusta, vamos ficar desse jeito. Nosso modelo fica assim. O nosso modelo sem o ajuste, sem controlar por z, fica com estimativa de 1,34. Também significativa 0,1%. Mas estamos superestimando a nossa relação. Portanto, vamos fazer agora controlando por z. Olha só a diferença do coeficiente. Neste caso, perceba, x agora vira mais ou menos 1, ou 0,99, também significativa 0,1%, enquanto z fica 0,51. Ou seja, existe uma variação aqui em z, que passa por x, m e y, que é função de u. E ao controlar por isso, essa variação que a gente não quer, está sendo controlada aqui. Portanto, por isso que a gente está superestimando aqui positivo, os betas positivos, né? O viés aqui é positivo e o coeficiente verdadeiro é 1, ou aproximadamente 0,99. Agora vamos para o modelo 6, que é basicamente o mesmo modelo que 5, mas dessa vez a variável confundidora latente u vai ser mediada por z e afetar a variável mediadora m. Então aqui, ó, x causa y, u causa z, z causa m, x causa m, u causa x e m causa y. Ou seja, mesma coisa, construímos a variável latente, colocamos as coordenadas e nosso ggplot fica então desta maneira. Perceba, existe um vector path aqui que junta x, u, z, m, y, quando a gente quer só o efeito aqui, ó, do front torque, do x até m mediado por m. Neste caso, controlar por z vai controlar parcialmente u e, portanto, parcialmente controlar essa relação aqui. Neste caso, olha, o confundidor, o m aqui, o mediador, ele também confunde a relação entre x e y, que a gente já tinha dito, mas ela vai ser capturada de qualquer forma no nosso coeficiente. É essa porta dos fundos que a gente está querendo controlar, ou seja, pegar só a parte de x que afeta y. Não derive, obviamente, desse confundidor aqui latente. Então, vamos lá, vamos construir. A construção é a mesma, já falamos, especificamos várias vezes, mas é só perceber que agora no m tem x, tem z e tem variáveis exógenas aqui. Enquanto o x é u e o r norm, z é u e o r norm, e essa é a única grande diferença. Então vamos construir, rodar o nosso modelo sem o ajuste, sem fazer o controle em z. Neste caso, ó, fica 1,50 mais ou menos, também significativa 0,1%, mais ou menos os valores que a gente estava obtendo, ou seja, estamos superestimando. Agora, quando a gente controla por z, a gente chega que o valor é mais ou menos 1, ou 0,99. Perceba, então, é só a gente tem uma variação mais ou menos, né, de 1 menos o que? 1 sobre 1,50 vezes 100. Então, mais ou menos que o nosso primeiro coeficiente, né, o coeficiente não ajustado, fica 33% dele, mais ou menos, é viés. Então, basicamente, se a gente não controlar por z, a gente vai ter um aumento da variação. A gente está capturando 33% dessa variação, que na verdade não é explicada diretamente por x,
mas é explicada por causa dessa variável confundidora. Vamos agora para o nosso primeiro controle ruim, o modelo 7, também chamado de viés M ou M-bias. Neste modelo, há um colisor Z, que é um efeito comum para duas variáveis latentes não observáveis. A variável latente U1 é um fork que gera duas causas comuns, o collider Z e a variável de tratamento X. Já a variável latente U2 é um fork que gera duas causas comuns, o colisor Z e a variável resposta Y. Ao controlar por um collider, se está controlando parcialmente pelas variáveis não observáveis. Assim, tiramos um viés de colisão, ou seja, estamos criando uma associação entre U1 e U2 que não existiria na ausência do controle. Com isso, cria-se um backdoor path entre X e Y, dado essa associação gerada pelo controle. Portanto, ao controlar por Z, criamos um backdoor path e, consequentemente, criamos viés no nosso estimador, aumentando a variação desnecessariamente. Por isso, Z é chamado de um controle ruim. Voltando ao R, vamos fazer o processo de sempre, né? Primeiro, Daggett, as relações causais, né? X causa Y, U1 causa X, U1 causa Z, U2 causa Z e U2 causa Y. Portanto, armazenamos nosso modelo, sendo U1 e U2 nossas variáveis latentes, e a gente está fazendo uma cor das coordenadas aqui, que é essencialmente um quadrado, né? O X e o U1 estão no ponto 1, o Z está no meio, né? No 2, e o 2 e o Y estão no 3. Daí aqui, ó, X e Y no 1, U1, Z e U2 no 2. Coordenadas aqui, armazenamos no modelo, e aqui a gente constrói o nosso plot, nosso grafo. Perfeito, então ao controlar por Z, criamos aqui um backdoor path entre X e Y, criando mais variação do que necessário, portanto viesando nossa estimativa. Portanto, Z é um controle ruim. Vamos fazer o de sempre, né? 10.000 variáveis, o 1 e o 2 vão ser variáveis exógenas, que vão seguir uma distribuição normal. São 10.000 variáveis aleatórias para esses dois. O Z é uma função de U1, U2 e uma parte exógena. X é a função de U1 e também uma parte exógena. E o Y aqui a gente está construindo aqui que ele é a função de X, de U2 e uma parte exógena. Aqui é só uma questão, a gente só está construindo aqui, não faz muita diferença a função em si. Então, vamos primeiro rodar o nosso modelo sem o controle, que é o nosso modelo correto, né? Nosso modelo que não está viesado. Olha só. Portanto, nossa estimativa aqui do nosso coeficiente é aproximadamente 0,99 ou 0,98. É significativo a 0,1%. Tá? Agora, o que acontece quando a gente acrescenta Z? Quando a gente acrescenta, vamos gerar um viés de colisão. Portanto, nossa estimativa, olha, se torna 1,81, também significativo a 0,1%. E o Z aqui é negativo. Neste caso, olha só, estamos gerando um viés positivo, estamos superestimando o nosso coeficiente, e o verdadeiro, na verdade, era simplesmente 1, aproximadamente 1. Portanto, ao controlar por Z, a gente está aumentando nosso viés esse tanto por cento aqui, que seria tipo 80%, né? Por isso que a gente diz que Z é um controle ruim, ele é um caso prototípico de controle ruim, justamente porque ao controlar por ele, você está gerando um viés de colisão, por isso você nunca controla um collider. Daí vamos ver apenas uma variação desse modelo, mas vamos olhar só para o grafo. Neste modelo temos uma variação do modelo 7, mas perceba então, como naquele, há um colisor Z, que é um efeito comum para duas variáveis latentes não observáveis. A variável latente U1 é um fork que gera duas causas comuns, o collider Z e a variável de tratamento X. Já a variável latente U2 é um fork que gera duas causas comuns também, o collider Z e a variável resposta Y. A diferença é que nessa variação, o Z também causa Y. Sendo assim, existe um backdoor path aberto entre X e Y que é mediado através de U1 e Z. Consequentemente, não há regra de decisão a priori sobre controlar ou não a variável Z. É indecidível, pois se você controla, você fecha aquele backdoor path mediado por U1 e Z, que viesa a sua estimativa sem o controle, o viés de variável emitida. Mas você incorre num viés de colisão. Assim, aumenta o viés do seu coeficiente com o controle. Agora, se você não controla, então você não incorre no viés de colisão, mas incorre no viés de variável emitida,
dado que sua estimativa persiste viesada com o backdoor path aberto. Neste cenário, é deixar nas mãos de Deus. Você teria que ver e ter um conhecimento institucional profundo do cenário relevante para ver qual viés seria maior, o de colisão ou de variável omitida decorrente do backdoor path aberto. Vamos agora ver uma classe de dois modelos cujo controle é neutro, mas que mesmo assim pode vir a ser bom ou ruim para a estimativa, dado que afeta os erros padrões e até as estimativas pontuais. No modelo 8, temos um efeito sem confundimento entre x e y. Entretanto, parte da variação da resposta é causada pela variável observada z. Nesse caso, na média, pode ser o caso que ao controlar por z, você diminui os erros padrões do estimador, dado que isola parte da variação de y que não nos interessa. No modelo 9, também temos um efeito sem confundimento entre x e y. Entretanto, parte da variação do tratamento é causada pela variável observada z. Neste caso, na média, pode ser o caso que ao controlar por z, você aumenta os erros padrões de x, dado que se isola parte da variação de x. Isso também vai afetar sua estimativa pontual do nosso coeficiente. Agora, controlar z no modelo 8 pode ser possivelmente bom para a precisão, enquanto controlar z no modelo 9 pode possivelmente ser ruim para a precisão. Agora retornamos ao R, vamos ver o modelo 8, onde o nosso controle pode vir a ser bom a reduzir os erros padrões. Primeiro a gente faz o processo de sempre, o Daggett, né, as relações causais, x causa y e z causa y. A gente vai colocar as coordenadas, essencialmente fazer um L deitado aqui, ó, no eixo horizontal, x está no ponto 1, z e y está no ponto 2, no eixo vertical x e y está no ponto 1 e z está no ponto 2. Então aqui um Lzinho. Coordenadas, agora rodar o nosso grafo. Exatamente. E vamos ver o que controlar por z vai fazer. Essencialmente é neutro em termos do coeficiente, mas pode ser que ajude em relação ao erro padrão. Vamos lá. Para isso a gente vai criar uma função para simulação. Como a gente vai construir essa função? Tem a simfunction, tem essa função aqui, a gente coloca aqui as equações estruturais, né, de sempre, 10.000 variáveis aleatórias vai ser no nosso z, normalmente distribuídas, x também é mesmo princípio, que representa que tem fatores exógenos que estão afetando o x e tem fatores exógenos que afetam o z, lembrando que eles são endógenos no modelo, e o y aqui é uma função de x e de z, e de fatores exógenos. A gente vai fitar os nossos modelos, aqui o M1 vai ser o nosso modelo de regressão linear sem o z, M2 vai ser o modelo de regressão linear com o z. Então a gente vai estabelecer aqui os coeficientes de x e y, e vamos retornar o nosso output, vai ser um data frame, onde na primeira coluna a gente vai ter os resultados não ajustados, ou seja, sem o z, e a segunda coluna vai ser os resultados ajustados, ou seja, com o z. Vamos rodar aqui nossa função. Vamos aplicar aqui uma simulação, fazer essa simulação 10.000 vezes para a nossa função. Vamos aplicar, ó. Os dois supostamente não são confundidos, né? O efeito aqui entre x e y, a gente pega o efeito limpo, uma vez que o z não está afetando o x, ou seja, não tem uma variação de x e y que não seja função, sabe, de x. Mas parte da variação de y é função de z. Então, ó, o coeficiente, mais ou menos, eles tendem a ser em média parecidos, vão tender para 1, assim, né? Isso quando a gente replica 1000 vezes, na média, ó, coeficiente é muito parecido. Mas agora vamos ver em termos do erro padrão. Será que diminui o erro padrão? Vamos lá, vamos rodar. E ó, eu arredondei para 5 casas, o não ajustado, o erro padrão fica 0.02. ou 0.023, enquanto o ajustado fica 0.01, ou 0.010. Neste caso, perceba, ao ajustar, ao controlar por z, quando a gente fez essa simulação, aí a gente replicou 10.000 vezes, após essas 10.000 vezes, a gente percebe que, olha, ajustado parece ser bom, diminui os erros padrões dos nossos coeficientes. Então, por isso, esse modelo, embora o z não precise ser a gente não precisa controlar por z, uma vez que o nosso coeficiente ele não é confundido, o efeito, a gente está pegando o efeito limpo na estimativa pontual, na estimativa intervalar, quando envolve o erro padrão, talvez controlar pode ser uma boa. Daí a gente vai ver agora também o modelo 9, que essencialmente é muito parecido, mas a diferença para o modelo 8 é que o z afeta x. Então, vamos nessa. Vamos colocar o Daggett. A gente vai fazer o mesmo princípio.
Agora vai ser um L de verdade, né? Só que com o final do L aqui puxado. Então vamos lá, vamos construir o nosso grafo. Ó, fizemos nosso L. Agora, pode ser que controlar por Z vai diminuir nossa precisão, vai afetar nossa estimativa intervalar em relação ao erro padrão do nosso coeficiente de interesse. Vamos aqui fazer nossa simulação numérica, essencialmente construir a mesma função, né? A diferença, ó, 10.000 vezes o Z aqui, nossas variáveis aleatórias distribuídas normalmente. Nossa função estrutural, nosso modelo estrutural para x vai ser função de z mais de fatores exógenos, e y também, fator de x, função de x e de fatores exógenos aleatórios, né? Vamos fitar os modelos, mesma coisa, os coeficientes e cuspir o mesmo princípio. O que mudou aqui foi justamente as equações estruturais, as relações causais. Vamos rodar nossa função, vamos replicar 1000 vezes. Vamos ver como é que fica o coeficiente. Ambos, aqui como a gente está pegando x e y, não tem como haver um confundimento, tem um viés, uma vez que a gente está pegando o efeito limpo, né? Então primeiro a gente está pegando, não tem um confundimento, uma variação de x que está fazendo, afetando x e afetando y, de modo que quando a gente vê a variação de y em função de x, parte dessa variação na verdade seja causada por z. A gente está pegando só de x para y. Ó, não ajustado e ajustado fica aproximadamente bem parecido, tende a 1. Agora vamos ver os erros padrões. Perceba, quando a gente não está ajustando, o erro padrão fica 0.008, ou seja, é bem pequeno. Enquanto ajustado, fica 0.020, ou seja, aumentou substancialmente. Portanto, preferivelmente, num cenário desses, é preferível, se a gente tem certeza que não há uma variável de confundimento aqui, então é de bom tom não controlar para Z. Vamos agora para outro controle ruim, o modelo 10, que é conhecido como amplificador de viés. Quem já estudou um pouco de inferência causal vai saber identificar esse grafo como o DAG canônico das variáveis instrumentais. Temos uma variável não observável, ou latente U, que está confundindo a relação entre x e y, além de que temos um instrumento z para x, ou seja, z não é afetado pela variável latente e z afeta y por x. Ao controlar por z, a parte da variação exógena de x que afeta y desaparece. Portanto, cortamos o efeito de tratamento local, e com isso a gente aumenta a variação advinda da variável latente relativa à variação total de x. Por isso, aumentamos o viés. Então vamos ao R, agora a gente vai construir nosso modelo. Pelo Daggett a gente vai descrever as relações causais, né? X causa y, tem uma variável latente U que causa x e y, e z causa x. Nossa variável instrumental. U como nossa variável latente, a gente está tudo armazenando nesse módulo, e aqui as funções usando o Daggett. Aqui as coordenadas do plano cartesiano, né? Temos o z aqui no ponto 1, x no ponto 2, o u no 3, que vai ficar aqui em cima, e o y no 4. Ó, no eixo vertical, tanto o z, x e y vão ficar aqui no ponto 1, e o z, o u no caso, vai ficar aqui no 2, porque vai formar aquele triângulozinho aqui, enquanto o z está aqui distante. Então vamos lá, armazenar no nosso modelo, e aqui temos o nosso grafo aqui. Ao controlar por z, a gente vai aumentar o viés relativo à variação total de x. A variação do u, que gera o viés em relação à variação total de x, vai aumentar proporcionalmente. Então a gente vai simplesmente criar aqui nossas simulações numéricas, né? 10.000 variáveis. Nossa variável z, ela vai ser formada por 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal, R enorme, como de sempre. O u também. Fruto de variações exógenas, o x é uma função de z, de u e de fatores exógenos, e y também uma função de x, de u e de fatores exógenos. Então, olha só, quando a gente roda o nosso LM, né, nossa regressão linear, sem controlar por z, a gente está incorrendo um viés de variável emitida por causa do u, mas só que o u é uma variável latente. Neste caso, o nosso coeficiente fica 1.32, 1.33, vai, significativo a 0.1%. Agora, e vamos ver o nosso erro padrão também, que ele é mais ou menos o quê?
0.01. Vamos rodar o summary, né? Agora com o nosso modelo de regressão linear controlando por z. Agora, o nosso coeficiente aumenta substancialmente, fica 1.98, aproximadamente 2, também ó, aqui ó, 0.01. Enquanto o outro era, na verdade, se a gente fosse querer aproximar, reduzir o número de casos, né, ficaria 0.008, aqui ficou 0.0112. Ou seja, nosso erro padrão aumentou e nosso coeficiente aumentou também por conta do acréscimo de z. Tá ainda pior, a confusão ficou ainda maior. E vamos aqui usar o nosso exemplo. Se a gente fosse querer capturar o efeito de x em y, nosso efeito causal, a gente teria que usar variáveis instrumentais. No caso, usar uma regressão de 2 estágios, que é pegar a variação daqui e pegar a variação daqui. Ou seja, vamos lá, vamos rodar esse pacote, o IVReg. Eu já tenho ele instalado, por isso que eu só fiz esse load, né? E aqui, ó, vamos rodar o nosso modelo. O que a gente faz? A gente faz a regressão de x em y, né? E a gente está usando o z como nosso instrumento. Daí, neste caso, ao a gente rodar isso, ao rodar o nosso two-stage square, aqui, ó, tudo significativo, não é um instrumento fraco, é um instrumento muito bom. O coeficiente verdadeiro de x, né, o lat, a variação de x que causa y, que é fruto da variação de z, por isso que é o late, né, o local average da FEC, a gente não consegue pegar a variação total de y, que é fruto da variação total de x, né, apenas a variação de x, que é fruto da variação de z, a gente consegue que o nosso coeficiente é, na verdade, 1. E é isso. Portanto, se a gente fosse querer pegar algum jeito o efeito causal de x em y, só usando variáveis instrumentais. Mas se a gente fosse fazer uma regressão normal, controlando por z, a gente aumenta a confusão que o U está gerando entre x e y. Vamos agora ver uma classe de 2 modelos cujo controle é ruim. Ambos, ao controlar pela variável z, você incorre no viés de supercontrole, ou overcontrol bias. Em ambos os modelos 11 e 12, a relação causal entre a variável de tratamento x e a variável de resposta y é mediada por uma terceira variável. No caso do primeiro, z é a própria variável mediadora, enquanto no segundo, z é filho da variável mediadora m. Ao controlar por z no modelo 11, se corta o fluxo de informação entre x e y, que é justamente o que queremos estimar. Já no modelo 12, ao controlar por z, você controla parcialmente a variável m, então está controlando parte do fluxo de informação de x para y. Consequentemente, nos dois modelos se aumenta o viés ao se controlar por variáveis que não são necessárias se controlar. Voltamos ao R, agora vamos para o modelo 11. Nosso DAGit, né? A gente vai primeiro aplicar as relações causais entre as variáveis, que é uma simples chain, né? X causa z, z causa y. Armazenamos nosso modelo também. As coordenadas são muito simples, tudo no eixo vertical vai ser no 1, daí x no 1, z no 2 e y no 3. Daí nós rodamos nosso grafo. Perceba, ao controlar aqui por z, você controla parcialmente x, né? Na verdade a gente está cortando a relação aqui. E portanto a gente está cortando o fluxo de informação de x até y, isso vai aumentar o nosso viés. A gente acaba eliminando o efeito total entre x e y. A gente tira a parte do efeito que é do nosso interesse. Então vamos controlar aqui, fazer nossas simulações numéricas, 10.000 variáveis. Nosso x vai ser afetado por variáveis exógenas, né? 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Z é uma função de x de fatores exógenos, e y é uma função de z de fatores exógenos que não estamos modelando. Então, vamos rodar nosso modelo. Perceba aqui, ó, neste caso, quando a gente não controla, ele não é viesado. Então, é aproximadamente 1 ou 0.99. Nosso erro padrão é 0.014, tudo significativo a 0.1%. Agora, vamos controlar por z e tornar viesado a nossa estimativa, nossa estimação. Portanto, agora, olha só como a gente cortou o efeito de x, perceba, ficou 0.0, blá, 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 com o erro padrão de 0.014 e não ficou significativo. Ou seja, a gente cortou o fluxo de informação de x até z, por isso que ele ficou 0. O que tem aqui é apenas
a variação de x que é fruto de coisas exógenas. E, portanto, todo aquele fluxo de informação de x até z e de z até y ficou no z. Perceba, aqui ó, 0,1%, e também o z que é função de questões exógenas, né? Todas as variações exógenas de z estão sendo capturadas aqui. Por isso que este é um controle ruim. Neste caso, vamos agora para um modelo 12. Vou começar aqui. Vou colocar aqui o nosso plot. Um modelo praticamente parecido, né? X causa M, M causa Z e M causa Y. Então vamos armazenar no nosso model as coordenadas no eixo X, né? No eixo horizontal, X no 1, M no 2, Z no 2, Y no 3. X, M e Y estão aqui em cima e o Z está aqui embaixo. Então o X, M e Z e Y, né? Na chain, estão no 2, no vertical no ponto 2, enquanto o Z está aqui no ponto 1. Assim, então a gente vai formar um T. Ok, a gente armazena nossas coordenadas e vamos rodar o nosso grafo. Exatamente o que eu estava fazendo, a gente fez um T. Aqui nossa chain, e aqui a gente está direcionando o efeito de M para Z. Ao controlar por Z, você controla parcialmente M, e portanto parte do fluxo de informação de X até Y está sendo controlado, portanto a gente está viesando a nossa amostra. Ó, então se a gente está interessado no efeito total, a gente vai parcialmente bloquear o efeito e portanto vai controlar parte desse efeito de X até Y. Se o nosso efeito se a gente quer o efeito total, então o Z é um controle ruim, dado que a gente quer o efeito total. Nesse caso, vamos fazer nossa simulação, né? N10.000, mesma coisa, x fatores exógenos, 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal, m é uma função de x e de fatores exógenos, z é uma função de m de fatores exógenos e y é uma função de m e de fatores exógenos. Portanto, quando a gente está sem controlar por z, vamos tirar o z aqui, a gente está não viesado. Então, olha só como fica a nossa estimativa. 0,99, aproximadamente 1, 0,014, mesma coisa que da última vez, praticamente a mesma coisa, significativa 0,1%. Agora vamos viesar a nossa amostra controlando por Z, ou seja, controlando parcialmente por M. Neste caso, olha o que vai acontecer. Agora o X fica 0,48. Portanto, como a gente controlou parcialmente, isso daqui não vai zerar, né? Mas, ó, perceba como diminuiu bastante. 1 foi para um pouco mais da metade, né? Foi para 0,48, enquanto era 0,99. Agora vamos fazer uma decisão ainda mais estúpida. Não só controlar por Z, controlar por M também. Ou seja, a gente está repetindo o problema do modelo 1, do modelo 11, no caso. Vamos lá. Quando a gente faz isso, olha, o X agora zerado, porque a gente cortou essa relação e não só a gente controlou parcialmente por causa do Z, a gente também controlou completamente. Portanto, a gente só ficou com o efeito do M, né, que fica aproximadamente 1. Enquanto o Z e o X, como a gente está controlado, eles não são significativos. Enfim, e é isso. Esses são os dois modelos ruins que quando a gente controla demais. Esse é o pior caso de todos. Aqui, o ideal, nesses casos em que a gente tem uma chain, o que importa é deixa rolar, porque a variação de x vai ser mediada por m, e parte dessa variação de x mediada por m vai aparecer em y. E a gente consegue capturar isso independente de ter uma variável mediadora ou não. O que importa é o x e o y. Temos agora o modelo 13, que é um modelo de controle neutro. Assim como nos modelos anteriores, ele apresenta uma estrutura de chain, na qual a variável de tratamento x afeta a variável resposta y através da variável mediadora m. Perceba que ele é parecido com o modelo 12, mas ao invés de m ser pai de z, ela é agora filha de z. Portanto, ao controlar o z, estaríamos controlando parte da variação de m, que não é causada por x. Isso pode vir a ser bom para a precisão de nossa estimadora. Agora vamos para o R. Neste caso, a gente está formando um T invertido, né? X causa Y, X causa M, Z causa M e M causa Y. É um T invertido, ó, porque o X, o M e o Y estão no ponto da vertical, estão no 1, e o Z está no ponto 2. Daí, ó, sequencialmente, né? X, Z, M e Y. Na verdade, o X e o M estão no mesmo ponto, né? No ponto 2. A gente coloca as coordenadas armazenadas no módulo e a gente roda o nosso DAG, processo de sempre.
Perceba aqui, temos o nosso T invertido. E aqui está o controlar por Z. Pode ser bom para precisão do nosso estimador, quando a gente está querendo ver o efeito de x em y, uma vez que a gente está controlando parcialmente, a gente está tirando variação de m exógena. Como a gente está tirando parte dessa variação exógena, a gente está querendo focar na variação de m, que é fruto da variação de x, embora, obviamente, tem variações de m que são exógenas. Enfim, então, para isso, talvez o Z pode ajudar em relação a diminuir os erros padrões. Então, vamos fazer o padrão de sempre, nossas 10.000 variáveis, o Z são 10.000 variáveis aleatórias que seguem distribuídas normalmente, né? X também mesma coisa, só por fatores exógenos. M a gente vai colocar em função de Z desses fatores exógenos. Y também em função de X de M de fatores exógenos. No nosso caso, a gente está fitando primeiro um modelo onde não tem o X, depois um modelo com o X mais o Z, controlando por Z. A gente vai colocar como nossas conclusões, nossos coeficientes aqui, vai sair, a gente está vendo o erro padrão, a gente está vendo essencialmente o valor ajustado e não ajustado do nosso modelo. Então, vamos rodar aqui nossa função, padrão, coisa de sempre. Vamos replicar 1000 vezes a nossa função, nossas simulações. Vamos aplicar nossa simulação. E aqui, vamos ver o que acontece. Primeiro está carregando aqui para ver como é que vai ser o nosso coeficiente. Depois a gente vê o erro padrão. Aqui, quando a gente colocou a média aqui, a gente só está vendo a média em relação ao valor do coeficiente médio. Vai demorar um pouquinho aqui, mas tudo bem. Pronto, aqui enquanto não ajustado dá aproximadamente 1 também, né? O que muda é 1, 2, 3, 4, 5, a partir da quinta casa aqui, depois da vírgula, o ajustado aumenta um pouquinho. Então, na média, eles são diferentes, mas é muito pouco a diferença, talvez não é estatisticamente significativo. Então, vamos calcular agora os erros padrões. Neste caso, quando a gente controla por Z, perceba, aqui é 0.05 aproximadamente, enquanto aqui é 0.02, ou seja, ajustar por Z, embora aumente, infimamente nosso coeficiente na média, ele acaba diminuindo o nosso erro padrão. Por isso que ele é bom, talvez seja bom para precisão, depende do cenário, do contexto institucional do seu modelo. Vamos agora ver uma classe de dois modelos cujo controle é neutro. Embora, para ambos, controlar pela variável Z pode vir a ser bom no caso de viés de seleção. Em ambos, a estrutura causal é razoavelmente parecida. No modelo 14, a variável de tratamento é um fork, que afeta tanto a variável de resposta Y quanto a variável Z. Já no modelo 15, embora X também é um fork, ele afeta a variável de resposta Y e a variável W, e esse último efeito é mediado pela variável Z. Existe uma variável não observável ou latente U, que também é um fork, que afeta tanto Y quanto W. Portanto, Y e W são colliders. Então, R agora, vamos ver o modelo 14, que ele é neutro, o controle é neutro, mas pode ser possivelmente ruim para precisão, uma vez que ele pode aumentar os erros padrões. No caso, temos que X causa Y e X causa Z. Então, armazenamos nosso modelo. A gente faz um L aqui, né? Porque o X está no ponto 1, Z também vai estar no ponto 1, mas ele está aqui embaixo, enquanto o X vai estar aqui em cima. E o Y aqui no 2, por isso esse L deitado. Vamos lá, as coordenadas. Vamos rodar o nosso grafo. No caso, a estimativa sem o Z, ela não é viesada. Então, você controla, o Z não está prejudicando, não está ajudando a identificação. Mas ao controlar por Z, você pode possivelmente estar aumentando os erros padrões do nosso coeficiente. Para isso, vamos fazer uma simulação, né? A gente tem as nossas 10.000 variáveis de sempre. X é uma função de 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Z é uma função de X e também de fatores exógenos. Y é uma função de X também de fatores exógenos. A gente vai rodar o primeiro modelo sem o Z e depois com o Z a gente vai cuspir os coeficientes. A nossa função, vamos replicar 1000 vezes, padrão, e vamos aplicar agora o modelo, depois da simulação de 1000 vezes, quanto fica em média o nosso coeficiente, nossa estimativa pontual para sem o Z e com o Z, perceba, é aproximadamente bem parecido, assim. A diferença é que o não ajustado fica um pouco maior
e o ajustado tende a ficar um pouquinho menor. Mas, sabe, é uma diferença bem irrisória, eles são aproximadamente 1. Agora, se a gente for ver o erro padrão, aí que começa a ficar complicado. A gente fez 1000 vezes, né? Olha só, quando a gente deixa não ajustado, fica aproximadamente 0.01. Agora, quando a gente controla por Z, fica 0.04, ou seja, mais que dobrou, considerando os valores aqui em absoluto, mais que dobrou. Portanto, é preferível, sabe, não controle por Z. Vamos aqui, modelo 15, que neste caso pode vir a ser bom controlar, embora um controle neutro, em relação quando você tem um viés de seleção. A gente vai ver aqui, ó, X causa Y, X causa Z e Z causa W, ou seja, X está causando W mediado por Z. Tem essa variável latente U que causa W e causa Y, tá? Então vamos armazenar. U vai ser a nossa variável latente. Temos as nossas coordenadas, vai ser o X no 1, Z no 2, W no 3, o U no 3 também. E Y vai ser no 5 aqui, porque a gente vai deixar um espaço para poder fazer nosso triângulozinho aqui. Não é exatamente um triângulo, mas um triângulo meio estranho, vocês vão ver. Enfim, no eixo vertical, ó, o X e o Y vai ser uma reta aqui no ponto 3, o U vai ficar no ponto 4 aqui em cima, Z vai ficar no 2 e W vai ficar no 1, ou seja, vai ficar essa coisa meio vertical e uma reta aqui, ó. Coordenadas, vai fazer sentido quando a gente rodar o grafo. Então, aqui, ó, perceba, tanto o Y aqui é um collider, ele tem efeitos comuns, causas comuns, que ele é causado pelo U e pelo X, e o W também é um collider que é afetado por U e por X. Então, se a gente controlasse por W, a gente estaria criando uma associação indevida entre X e W. A gente está fazendo um viés de colisão. Portanto, a gente vai aumentar o nosso coeficiente, vai ferrar nossa estimativa pontual, vai ferrar nos seus padrões, por conta dessa associação que não deveria acontecer. A gente está, com isso, aumentando nosso coeficiente. Por isso que este seria um caso de viés de seleção. Então, como se a gente estivesse rodando nosso modelo e a gente está considerando o W. Mas antes disso, vamos para simulações, né? 10.000 variáveis, X também, as 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. U também vai seguir essa distribuição, assim, com outras variáveis, né? Mas também seguindo esse padrão. Ou seja, são função de fatores exógenos. Z é uma função de X, mas de fatores exógenos. W é uma função de Z, de U e de fatores exógenos. E Y é uma função de X, de U e de fatores exógenos. Perceba, a gente tem o W aqui, ou seja, a gente já está incorrendo num viés de seleção. A gente está criando aqui um viés de colisão decorrente do controle de W. Portanto, como a gente está controlando uma colisão, a gente está criando aqui um espaço, tá fluindo aqui o caminho entre X e Y, X, W, U e Y, onde não deveria acontecer. Esse caminho aqui abriu essa porta dos fundos desnecessariamente. Então, vamos lá. Está viesado. Neste caso, o nosso coeficiente X é mais ou menos 1.67 e o nosso erro padrão é 0.022, mais ou menos. Tudo, tanto W quanto X, o X afeta negativamente, decorrente também aqui, ó, da nosso modelo aqui. O W por conta da porta dos fundos aberta. O W negativo, também os dois são significativos a 0.1%. Agora, para a gente eliminar esse problema, né? Uma vez, estamos incorrendo no viés de seleção. Tem como eliminar esse viés de seleção, esse viés de colisão? Tem. Nesse caso, controlando por Z, a gente corta essa relação aqui, como se a gente estivesse fazendo uma cirurgia. Ou seja, agora, enquanto no nossa estimativa deu 1.67, aqui, ó, dá aproximadamente 0.97 ou 0.973, com erro padrão igual a 0.2. W continua negativo, né? E o Z fica mais ou menos 1. Os três são significativos a nível de 0.1%. O que importa, ó, este seria a estimativa verdadeira, não viesada, mas quando a gente controla por W, portanto incorre num viés de colisão,
aumenta para 1.67, ou seja, bastante. Vamos agora ver uma classe de dois modelos cujo controle é ruim, que é quando temos o caso de viés de seleção, Selection Bias. Em ambos, a estrutura causal é razoavelmente parecida. No modelo 16, a variável de tratamento é um fork que afeta tanto a variável de resposta y quanto a variável z. Existe uma variável não observável, o latente u, que também é um fork e afeta tanto y quanto z, portanto y e z são colisores. Consequentemente, controlar por z cria um backdoor path entre x e y, viesando nossa estimativa, o famoso viés de colisão. Já no modelo 17, x também é um fork, afetando a variável de resposta y e a variável z. A diferença é que aqui y também afeta casualmente z, ou seja, z é um colisor, e portanto, ao controlar por ele, você gera um viés de colisão. Pronto, retornamos ao R, agora a gente vai ver o modelo 16, que é um caso de controle ruim, que nos leva a viés de seleção. Ao controlar por certas variáveis, você está viesando a sua própria estimativa. X causa y, x causa z, e existe uma variável latente, que é um fork que afeta tanto z quanto y. U é a nossa variável latente, a gente vai construir aqui nas nossas coordenadas, né? No eixo horizontal x no 1, z no 2, u também vai estar no 2 e y vai estar no 3. E agora na vertical, x e y, aqui uma reta, vão estar no ponto 3, u vai estar aqui no 4 e o z vai estar aqui no 2, então vai formar esses triângulos estranhos, né? Então vamos lá, coordenadas, vamos gerar o nosso Dagget. Então, perceba, ao você controlar por z, você gera esse caminho, você abre na porta dos fundos, esse caminho colliding path, né? Esse caminho colisado, que foi colidido, vai. O x afeta o z, e daí você abre um caminho por entre z e u afeta y. A gente gostaria de fechar esse caminho. E esse caminho já estaria fechado se a gente não tivesse controlado, uma vez que o Z é um collider, então por conta disso o fluxo de informação fica tudo preso aqui, ele não flui, mas você controlou, agora o X está indo até o Y por esse caminho de porta dos fundos. Vamos fazer uma simulação, né? 10.000 variáveis, X, né? 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal, U também, mesma coisa. X, Z, no caso, é a função de x e u, mais fatores exógenos, e y é a função de x, de u e também de fatores exógenos. Então, vamos pegar aqui, summary, vou rodar o summary, perceba, nosso x é aproximadamente 0.992, um erro padrão de 0.0226, ou 0.02, significativo a nível de 1%. Essa é a estimativa não viesada, não confundida, a estimativa correta. Então é aproximadamente 0.99 o ideal, o nosso parâmetro populacional, vai, quando a estimativa é verdadeira. Ok, vamos controlar agora por z, perceba, ao controlar por z, você cria aquele caminho, e agora o que o x, que era 0.99, fica menos 0.01. Lembrando que ao controlar por uma variável, um descendente, o ascendente é controlado parcialmente. Então você controlou parcialmente x, além de controlar parcialmente u. E nisso que você gerou, eles estão conectados quando eles não deveriam estar. Você gerou um fluxo de informação entre eles. Neste caso, fica menos 0.01. E o z, que não teria nenhum efeito em y, agora passa a ter, ele que pega esse efeito do x aqui, né? Então, fica nesse 1.01. Agora vamos rodar, modelo, né? Aquele caso de confusão simplesinho, onde x causa y, z causa x e y causa x também. Novamente, caso simples. O x no ponto 1, z no ponto 2, y no ponto 3, x e y vão estar aqui na vertical no ponto 2 e o z vai ficar no 1, então vai ficar assim uma coisa, um triângulozinho invertido. Portanto, vamos gerar o nosso Dagget, no caso. Ao controlar por z, você cria um caminho, uma porta dos fundos, um caminho colidido, um virtual collider que eles chamam. Que esse caminho entre x e y, você acrescenta um fluxo de informação que não deveria existir. Esse colliding path, que eles chamam, caminho colidido.
Então Z é um controle ruim. Vamos lá, 10.000 variáveis, nossa simulação, né? X varia com... ele segue uma distribuição normal, 10.000 variáveis aleatórias. Essas são as variações exógenas de X. Ele é só fruto de variações exógenas. Y é função de X de parte exógena. E Z é função de X e Y de parte exógena. Então, vamos primeiro fazer a estimativa não viesada. Então, neste caso, eu percebo o estimador verdadeiro também é 0.0991, que 0.1%. É super significativo, né? Aqui é 0.01, vai, ou 0.099. Ou seja, é aproximadamente 1, aproximadamente 0.01. Este é a estimativa verdadeira, assim, na média, este é o valor que a gente vai achar. Agora, quando a gente acrescenta o Z, perceba, fica negativo. Primeiro, assim, ou seja, fica completamente sem sentido. Aquilo que o efeito de X, que era positivo em termos de Y, agora virou negativo e inverteu o sinal. E Z captura parte desse vector path, né? Parte do fluxo de informação que estava sendo capturado aqui também está aparecendo algo espúrio entre X e Y através de Z, que, ó, neste caso estaria mostrando que é 0.5, assim, ou seja, que seja significativo, quando, na verdade, a gente sabe que aqui deveria ser aproximadamente 1. Por fim, nosso último modelo, o modelo 18, que é também um modelo cujo controle é ruim, pois gera um viés de caso-controle, ou Case Control Bias. A variação da variável de resposta y é causada pela variação da variável de tratamento x, assim como a variação de y causa a variação da variável z. Ao controlar por z, você controla parcialmente y, portanto, viesa a nossa estimativa pontual de x em y, ao controlar parcialmente o fluxo de informação dessas variáveis. Então, voltamos ao R aqui, ver o Case Control Bias. Relação é muito simples, x causa y, y causa z. Pronto. Aqui a gente vai fazer nos eixos da horizontal, né? O x está em 1, o z está em 2 e y está em 3. A gente vai deixar o x e o y na vertical no ponto 2 e o z no ponto 1. Então seria uma coisa meio direção para cá e depois faz um V assim. Anyways, as coordenadas, vamos rodar o nosso grafo e exatamente como esperado aqui, ó, a gente forma um triângulo, só que sem a relação entre x e z. Neste caso, quando a gente controla por z, a gente cria um collider virtual, porque a gente está controlando parcialmente o y. Então, neste caso, vamos ver como é que fica nas estimativas, né? Seria como se fosse um viés de colisão. 10.000 variáveis, x, aqui nossa fruto de variações exógenas, que são 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Y é a função de x e de variáveis exógenas, uma variação exógena. E z é a função de y e de uma variação exógena. Tá. Quando a gente não controla por z, a gente não tem um coeficiente viesado. Tá? Estamos pegando o valor verdadeiro, ou próximo disso, a um certo intervalo de confiança, né? Então, aproximadamente 1, e também ou 1.006, para ser preciosista. O erro padrão é 0.01 ou 0.009. Significativo, bem significativo, é 0.1%. Agora, perceba, vamos lá, aqui tem 1. Olha o que acontece quando a gente controla por z. Neste caso, olha, fica a metade, ó, percebe? É como se a estimativa original fosse distribuída entre x e z. O efeito de z, a gente está computando a variação de y em termos de z erroneamente, né? No caso, a gente teria que ver o y que causa z e não o contrário. Vamos fazer assim, olha só. Então, x alviesado a gente subestima, fica 0.50. Agora, só brincando um pouco aqui, vamos considerar aqui o z e y. Ou seja, qual que seria o valor verdadeiro aqui? Neste caso, perceba, o y aqui, ó,
seria 1. Parâmetro, uma variação de 1 unidade em y faz uma variação também de 0,99 em x, ou em 1 de z. Então tem uma variação de 1 para 1 aqui. Como apresenta nos dados, enquanto a gente faz essa versão viesada, parece que a relação de z aqui, ó, aumentou uma unidade de z, aumenta então 0,49 de y, e uma variação de uma unidade de x varia 0,51 y, ou seja, estamos subestimando a nossa estimativa. Portanto, aqui temos todos os casos típicos que é de se esperar na pesquisa empírica. Na vida real não haverá os modelos tais quais a gente apresentou, mas sua problemática, quando você chegar e tentar resolver um problema, vai seguir em alguma maneira uma dessas estruturas. Então é sempre bom ter a noção de quando é um controle bom, quando é um controle ruim, dado que a gente viu. Só lembrar das regras, da desseparação e tudo mais, que eu não defini formalmente, mas tudo bem. O que importa é ter aprendido os modelos, e aqui tá as descrições numéricas só para facilitar. Apesar da sua simplicidade, estes exemplos ilustrativos devem fornecer aos profissionais uma estrutura de princípios para compreender muitos problemas encontrados em aplicações do mundo real. Para demonstrar, apresentamos agora brevemente 3 casos de maus controles discutidos na pesquisa aplicada proveniente de diversas áreas, como epidemiologia, sociologia e economia. Então, saímos um pouco da modelagem, um pouco do mundo abstrato teórico para o mundo real. O paradoxo do peso ao nascer. Hernandes Dias et al. 2006. Descobriu-se que os bebês nascidos de fumantes apresentam riscos mais elevados de mortalidade do que os bebês nascidos de não fumantes. Entretanto, entre os bebês com baixo peso ao nascer, BPN, essa relação foi invertida. Esta inversão de efeitos criou muitas controvérsias na epidemiologia. Significará que o tabagismo materno é benéfico para os bebês com baixo peso ao nascer? Uma razão plausível para tal descoberta poderia simplesmente ser o viés de estratificação do colisor, como mostrado no modelo 16 abaixo. E X é o tabagismo materno, Y é a mortalidade infantil, Z é o peso ao nascer e U significa fatores de risco não observado, como defeitos congênitos e desnutrição, que também poderia afetar o peso ao nascer. Observe que estratificar a análise por peso ao nascer induziria uma associação espúria entre tabagismo e mortalidade devido aos fatores de riscos concorrentes. Os bebês com baixo peso ao nascer de não fumantes precisariam ter causas alternativas para o seu baixo peso ao nascer, como a subnutrição, e essas causas também podem levar a uma mortalidade mais elevada. Então perceba como o viés de colisão pode acontecer na prática. Viés de homofilia na análise de redes sociais, de Ewart e Winship 2014. Uma tarefa importante na inferência causal das redes sociais é estimar os efeitos causais do contágio social, também conhecidos como efeitos interpessoais. No entanto, os laços sociais na análise das redes sociais podem ser colisores pré-tratamento, como exemplificado na estrutura de viés M do modelo 7. Suponha que estamos interessados em avaliar se o envolvimento cívico do indivíduo 1, X, leva ao envolvimento cívico do indivíduo 2 no período subsequente, Y. Deixe-se indicar se tais indivíduos são amigos, e o 1 e o 2 denotam as características pessoais, como altruísmo, dos indivíduos 1 e 2, respectivamente. Aqui, o laço social Z é um colisor, e calcular a associação de Y e X entre amigos Z igual a 1 distorceria os efeitos causais interpessoais no envolvimento cívico. O quebra-cabeça do Antebellum, Schneider 2020. Um enigma interessante da história econômica é o fato de, durante o século XIX, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a altura média dos homens adultos ter diminuído, embora as condições econômicas desses países tenham melhorado juntamente com a nutrição infantil. Uma possível explicação para esta descoberta paradoxal é o viés de seleção nas formas dos modelos 17 e 18, nas quais os pesquisadores que usam dados de indivíduos alistados no exército ou na prisão estão condicionando efetivamente sobre colisores. Para registros militares, considere o modelo 18 e considere X a nutrição infantil, Y a altura adulta e Z o indicador de se o indivíduo foi alistado nas Forças Armadas. O caminho causal de Y para Z representa o fato de que homens mais altos podem ter melhores oportunidades no mercado civil e, portanto, os homens mais baixos têm maior probabilidade de se alistar. Restringir a análise aos alistados nas Forças Armadas equivale, portanto, a controlar Z e leva a um viés de seleção. Agora, para os registros prisionais, considere o modelo 17 e seja Z um indicador de se o indivíduo foi preso. Neste caso, pode-se argumentar que tanto a variável nutrição na infância quanto a variável altura na idade adulta têm caminhos causais que levam à prática de crimes por meio de oportunidades socioeconômicas, e novamente leva ao viés de seleção. Ao considerarmos
múltiplos controles, o status de um único controle como bom ou ruim pode mudar dependendo do contexto das outras variáveis em consideração. No entanto, as principais lições retiradas dos nossos exemplos ilustrativos permanecem. Um conjunto de variáveis de controle Z será bom se, primeiro, bloquear todos os caminhos não causais do tratamento até o resultado. 2. Deixa intocados quaisquer caminhos de mediação do tratamento ao resultado, uma vez que estamos interessados no efeito total. 3. Não abre novos caminhos espúrios entre o tratamento e o resultado, como por exemplo, devido a colisores. Para completar, fornecemos agora as declarações formais dos critérios de backdoor e de ajuste. Definição: critério backdoor, Pearl 2009. Um conjunto de variáveis Z satisfaz o critério backdoor relativo a XY em um DAG G se nenhum nó em Z é descendente de X, e Z bloqueia todos os caminhos entre X e Y que contenham uma seta em X. Definição: critério de ajuste, Shipster, Wanderwille, Robbins 2012, Perkovic et al. 2018. Um conjunto de variáveis Z satisfaz o critério de ajuste relativo a XY em um DAG G se no DAG GX, o DAG G com as setas entrando em X removidas, nenhum elemento em Z é descendente de qualquer W pertencente a X que esteja em um caminho causal adequado de X a Y. Todos os caminhos não causais adequados em G de X a Y são bloqueados por Z. Quanto às considerações de eficiência, deveríamos dar preferência às variáveis mais próximas do resultado em oposição às mais próximas do tratamento, desde, claro, isso não prejudique a identificação. Para fazer sentido disso, vamos adentrar na literatura de aprendizagem causal proximal. Uma suposição fundamental feita rotineiramente para a inferência causal a partir de dados observacionais é que se mediu um conjunto suficientemente rico de covariáveis para garantir que, dentro dos estratos de covariáveis, os indivíduos sejam intercambiáveis entre os valores de tratamento observados. Isto é, a atribuição de tratamento condicionada a um extrato de covariáveis é independente dos resultados potenciais. A hipótese da ignorabilidade. Esta suposição fundamental é inerentemente não testável empiricamente, sem introduzir uma suposição diferente não testável, e portanto deve ser tomada com fé, mesmo com conhecimento substancial do assunto disponível. Por esta razão, a hipótese de ignorabilidade em estudos observacionais é frequentemente objeto de muito ceticismo, principalmente porque depende de uma capacidade assumida do investigador para medir com precisão covariáveis relevantes para os vários mecanismos de confusão potencialmente presentes num determinado estudo observacional. Realisticamente, os mecanismos de confusão raramente ou nunca podem ser aprendidos com certeza a partir de covariáveis medidas. Portanto, o máximo que se pode esperar na prática é que as covariáveis medidas sejam, na melhor das hipóteses, próxies do verdadeiro mecanismo de confusão subjacente que opera num determinado estudo observacional. Tal reconhecimento invalida qualquer alegação causal feita com base na hipótese de ignorabilidade. Com todos os métodos formais de inferência causal, a abordagem proximal baseia-se em suposições que não são testáveis empiricamente sem uma suposição diferente. No entanto, os pressupostos de identificação necessários são facilmente interpretáveis e potencialmente mais fáceis de raciocinar com base no assunto do que a ignorabilidade. O aprendizado causal proximal exige que o analista possa classificar corretamente os proxies em 3 tipos de grupos. A. Variáveis que são causas comuns das variáveis de tratamento e resultado. B. Proxies de confusão indutora de tratamento. E C. Proxies de confusão indutora de respostas. Uma proxy do tipo B é uma causa potencial do tratamento que está relacionado com o resultado apenas através de uma causa comum não medida para a qual a variável é uma proxy, enquanto uma proxy do tipo C é uma causa potencial do resultado que está relacionado com o tratamento apenas através de uma causa comum não medida para a qual a variável é uma proxy. Proxies que não são causas de tratamento nem variáveis de resposta podem pertencer ao tipo de proxies B ou C. Nas figuras A, B e C temos respectivamente uma proxy de tipo A, B e C. Perceba, a proxy B é indutora de tratamento, enquanto a proxy C é indutora de resposta. Vamos para um exemplo. Então retornamos aqui ao R, vou precisar rodar nossos pacotes de sempre, o Dagget vai ser importante agora, porque primeiro a gente vai rodar, fazer um modelo no caso, onde temos uma variável confundidora indutora de resposta e uma variável indutora de tratamento, né? Vamos aqui, mudar aqui, vamos ter nossa variável latente, não importa muito a construção desse modelo, aqui é meramente ilustrativo para o nosso exemplo, né? Para aquilo que a gente queria dizer com preferir variáveis próximas da resposta. Então, temos aqui, temos uma variável latente, confundidora, que está afetando nosso tratamento X e nossa resposta Y, mas esse afetar na resposta é mediado pela essa variável confundidora observável indutora de resposta, justamente que está próxima da resposta. Temos essa variável observável K aqui, que também confundidora, está afetando tanto a resposta quanto o tratamento, mas é mediada pela variável M. No caso, o que a gente quer? Vamos ver
todas as variáveis que a gente tem que controlar, todos os conjuntos que a gente tem que controlar para poder satisfazer a hipótese de ignorabilidade, ou seja, para conseguir capturar o efeito limpo de x e y, fechando todos os backdoor paths, no caso. Então, para isso, no DAGit tem essa função adjustment sets. Para isso a gente coloca nosso DAG, nosso tratamento, nossa resposta e all. Para saber mais como mexer nos DAGs e tudo mais, e aprender melhor o DAGit, eu vou deixar um link na descrição. Perceba, esses são todos os conjuntos de todas as variáveis que a gente teria que controlar, conjunto mínimo de variáveis e máximos que a gente teria que controlar para satisfazer a hipótese de ignorabilidade para fechar todos os backdoor paths. Mas perceba, U é uma variável latente, logo não observável. Então vamos tirar todos os conjuntos nas quais tem U. Se a gente quer, a gente pode, então nos sobra os conjuntos KZ, MZ, KMZ. Como é melhor a gente sempre controlar o mínimo possível, não é ficar bom controlando muita coisa, e por eficácia é melhor controlar as variáveis confundidoras indutoras de resposta, ou seja, aquelas que estão mais próximas da resposta, ao invés de controlar M e Z, é preferível controlar K e Z. É isso que aquilo está dizendo. Então a gente sempre vai preferir controlar o mínimo possível e os que estão mais próximos da resposta, quando a gente pode. Neste exemplo, tem variáveis confundidoras, tanto indutoras de resposta, quanto indutoras de tratamento. Para saber mais, recomendo o artigo Introduction to Proximal Causal Learning, do Tetkin et al. 2020. Neste artigo, os autores introduzem um quadro formal de resultados potenciais para aprendizagem causal proximal. E, embora reconheça explicitamente as medições de covariáveis representantes imperfeitos de mecanismos de confusão, oferece uma oportunidade de aprender sobre os efeitos causais em contextos onde a ignorabilidade com base em covariáveis medidas falha. São fornecidas condições suficientes para a identificação não paramétrica, levando à fórmula G proximal e o algoritmo de cálculo G proximal correspondente para a estimativa. Uma vez entendido como identificar controles bons e ruins, ainda temos um possível problema de viés de variável emitida, uma vez que nada garante que a estrutura causal assumida de fato é o caso. E entra a análise de sensitividade, para ver quão forte teria que ser um confundidor não observável para gerar os resultados observados. E conseguimos interpretar à luz desse resultado se teoricamente podemos estar incorrendo em tal viés. Para fazer sentido da análise de sensitividade, usaremos a abordagem do viés de variável emitida estendido desenvolvido por Cinelli e Hazlitt 2020. O ponto de partida da análise desse framework é um modelo de regressão linear completo de um resultado y em um tratamento D, controlando um conjunto de covariáveis dados por x e z, onde y é um vetor n por 1 contendo resultado de interesse para cada uma das observações n, e d é uma variável de tratamento n por 1 que pode ser contínua ou binária. X é uma matriz n por p de covariáveis observadas incluindo a constante, e z é uma única covariável n por 1 não observada. A equação acima é um modelo de regressão que a investigadora gostaria de ter executado para obter uma estimativa causal válida do efeito de d em y. No entanto, z não é observado, portanto a regressão viável que o investigador é capaz de estimar é um modelo restrito omitindo z, ou seja, um modelo abaixo. Dado a discrepância entre o que desejamos saber e o que realmente temos, a principal questão que gostaríamos de responder é como a estimativa pontual observada e o erro padrão da regressão restrita, tal restrito, e o erro padrão de tal restrito compara com a estimativa pontual desejada e o erro padrão da regressão completa, tal chapéu, e o erro padrão de tal chapéu. Defina como viés a diferença entre as estimativas completas e restritas. Então o viés é igual ao tal chapéu restrito menos o tal chapéu. R quadrado de z dado x em d denota a parcela da variância residual do tratamento d explicada pela variável emitida z após contabilizar as demais covariáveis x. 2. O r quadrado de z dado dx em y denota a parcela da variância residual do resultado y explicada pela variável emitida z após contabilizar x e d. Cinelli e Hazlitt 2020 mostraram que essas quantidades são suficientes para determinar o viés, a estimativa ajustada e os erros padrões ajustados da regressão completa da nossa equação original. Então, além de quantificar quanto da variação do resultado é explicada pelo tratamento, o r quadrado parcial do tratamento com o resultado também transmite quão robusta é a estimativa pontual à confusão não observada no cenário extremo. A estatística de sensibilidade proposta em Cinelli e Hazlitt 2020 é o valor de robustez. O valor de robustez RV, que é alfa, quantifica a força mínima de associação que o confundidor precisa ter tanto com o tratamento quanto o resultado para que um intervalo de confiança de nível alfa inclua a mudança de Q% do valor estimado atual. Agora, na prática, para aplicar
aplicar essas ferramentas da análise de sensitividade do Cinelli e do Hazlitt, vamos usar esse artigo do Cinelli e do Hazlitt deste firmware. Este artigo aqui vai explicar todas as medidas, como calcula, tal qual no artigo anterior, mas como funciona a básica funcionalidade. Eu vou dar um exemplo também com base nesse artigo, só para simplificar, não ficar tão abstrato, mas recomendo fortemente. A função principal em SenseMaker para o R é justamente a função SenseMaker, cujos argumentos são os seguintes: model tem que um objeto LM com a regressão de resultado, né? O treatment, que é o nome da variável de tratamento, benchmark covariates, que é os nomes das covariáveis que serão usadas para limitar a força plausível dos confundidores não observados. Variáveis consideradas como benchmarks separados podem ser passadas como um único vetor de caracteres. Variáveis que devem ser tratadas conjuntamente como um grupo para o benchmark devem ser passados como uma lista nomeada de vetores de caracteres. O KD e o KY, esses argumentos parametrizam quantas vezes mais fortes o confundidor está relacionado ao tratamento, KD, e ao resultado, KY, em comparação com a covariável de benchmark observada. Se apenas o KD for fornecido, o KY será igual a ele por padrão. E permite ao usuário especificar qual fração da estimativa do efeito teria que ser explicada para ser problemática. Definir Q igual a 1 significa que uma redução de 100% da estimativa do efeito atual, ou seja, um efeito verdadeiro de zero, seria considerada problemática. O padrão é Q igual a 1. Alpha é o nível de significância de interesse para fazer inferências estatísticas. O padrão do alfa é 0.05. Devemos considerar fatores de confusão agindo no sentido de aumentar ou reduzir o valor absoluto da estimativa. O padrão é reduzir, que é igual a true, o que significa que estamos considerando os fatores de confusão que levam a estimativa para ou até zero. Definir reduce igual a false considerará fatores de confusão que afastam a estimativa de zero. Então vamos ao R pela última vez, só para ensinar mais ou menos a funcionalidade do SenseMaker. Eu vou rodar aqui no meu pacote, eu já instalei ele, e vou fazer dois modelos, um verdadeiro e um falso. Aquilo que é o verdadeiro e o estimado. A gente está fazendo um clássico tipo de confundidor, x causa y, z causa x, z causa y, u causa x e u causa y. Então, vamos lá. Modelo verdadeiro, u nossa variável latente, e vamos fazer uma coordenada aqui. Simplesmente fazer um losango. Este vai ser o nosso modelo. X, Z, Y e uma variável latente U. O modelo errado, obviamente, não vai considerar a variável latente. Então eu nem vou rodar o DAG, porque vai ser a mesma coisa, só que sem o Uzinho. Perfeito. No caso, nem precisa da variável latente aqui. Então vamos fazer um ajuste. Qual que é quais são os ajustes necessários para o modelo verdadeiro? Controlar U e Z. Mas como a gente sabe, como a gente está fazendo o modelo errado, a gente só vai ajustar por Z. Portanto, isso que está incorrendo ao invés de variável emitida. Nossa simulação é o padrão, né? Nós temos 10.000 variáveis, essas 10.000 variáveis no Z representam 10.000 variáveis aleatórias que seguem uma distribuição normal. Mesma coisa com o U. O x vai ser uma função de z e u, enquanto y vai ser uma função de x, z e u. Mas ambas, tanto o x e o y, vão ter fatores exógenos. Então vamos lá. O nosso summary do nosso modelo errado. O nosso x vai ficar 1.48, mais ou menos 1.50. É significativo a 0.1%. Agora, qual que seria o valor verdadeiro se a gente tivesse controle do u? Neste caso, o valor verdadeiro vai ser próximo de 1, também significativo a 0.1%. E então a gente tem essa diferença. Assim, o beta estimado errado é igual a 1.5, enquanto o beta estimado verdadeiro é igual a 1. É bom lembrar destes valores. Então vou simplesmente fazer primeiro, para fazer análise de sensitividade, vou rodar esse modelo MQO tracinho Sensitivity Analysis, nosso LM, nosso modelo errado. Vou rodar aqui o SenseMaker em função do modelo MQO. Eu vou armazenar neste módulo aqui, só para poder fazer as análises. As análises eu vou fazer aqui no Summary. Então, vamos lá. Aqui vai rodar as explicações. Vai explicar para você. Tem como você fazer tudo tabela, mas vamos lá. Então, temos aqui nosso modelo. A nossa null hypothesis, com Q igual a 1, e o reduce true, ou seja, está puxando para o zero. Então, estamos considerando viés que reduzem em absoluto o valor da nossa estimativa. A nossa null hypothesis é considerada problemática se tal é igual a zero. Então, vamos lá. A nossa estimativa é 1.4874, aproximadamente 1.5. Nosso erro é este aqui. Nosso t-valor é 171. Na nossa análise de sensitividade, o R² parcial do tratamento com o resultado é 0.746. O valor de robustez quando Q igual a 1 é 0.7883.
aproximadamente 0,79. E o valor de estatística igual a 1, também alfa igual a 0,05, para deixar de ser estatisticamente significativo, ó, a diferença é muito pequena, ou seja, também 0,79. Qual a explicação verbal aqui? Tá tudo explicado. O R quadrado parcial, ó, por um confundidor extremo ortogonal às covariáveis explicar 100% do resíduo da variância do resultado, ele vai precisar explicar pelo menos 74,6% ou 75% do resíduo da variância do tratamento para explicar completamente o resultado observado. O valor de robustez, coloquei igualzinho, ou seja, puxar extremamente para zero, o confundidor não observável, ortogonal às covariáveis, que explica mais do que 78,83% da variação residual, da variância residual, tanto do tratamento quanto do resultado, é forte o suficiente para puxar a estimativa para zero. Mas ó, lembra, a gente está considerando um DAG, mesmo no modelo errado, que x está causando y. Portanto, a gente sabe que não pode ser o caso, que o U explique mais do que 78% da variância residual, tanto do tratamento como do resultado. Porque X causa Y, portanto tem alguma coisa aqui, e como tanto o valor da nossa estimativa, na verdade, como o nosso valor da nossa estimativa verdadeira deu significativa 0,01, então ele certamente não explica 78,52% da variância residual, tanto do tratamento como do resultado. Ou seja, o nosso Uzinho, ele explica talvez menos do que 78. 78 certamente não é. Então, possivelmente deve ser, sei lá, 50% ou 30%. Tem que ser um número razoavelmente pequeno. Então, a gente tá bem em desconsiderar o U, assim, não estamos tão ferrados. E a gente viu, né, no nosso próprio summary. Para você pegar as rotinas desses valores da sensitividade em LaTeX, é só você rodar esta função aqui. Você pode mudar HTML, do jeito que você quiser. Mas para coisas mais visuais, para termos de artigo, se você quiser ver a sensitividade de uma maneira gráfica, com resultado das estimativas pontuais, então temos aqui, ó. Para a estimativa verdadeira ser igual a 1, né? Aqui, que é mais ou menos o que a gente espera, é que, ó, tem que ser mais ou menos aqui, ó, o R quadrado parcial do confundidor com o resultado tem que ser mais ou menos 0,33 e o que? Mais ou menos 0,5 do tratamento, tem que estar bem aqui, ó. Agora, também, para ver o t-valor, a gente viu que, olha, os dois são significativos, então ele provavelmente não deve estar tão diferente daqui, ó. Vamos lá, mas o R resultado, ó, vai 0,3, 0,5, ó, mas aqui também tudo significativo ainda, 0,01. Agora, para casos extremos, perceba, quanto mais o R quadrado for relacionado ao tratamento, mais, ó, puxa para zero, assim, a força suficiente dele é chegar até 0,6. Ele não consegue puxar para fora, para zero, uma vez que X está causando Y de fato. Então, portanto, a gente não chega a zero. Mas se o fosse muito, mas muito relacionado com Y, daí, ó, neste caso, o valor de estado seria 0,6. Mas como a gente sabe, é 0,1. Então, neste caso, ó, como é 1, mais ou menos 33%. E olha só que legal. A gente já chegou que o valor estimado errado é 1,50, enquanto o valor verdadeiro é aproximadamente 1. Então vamos fazer essa brincadeira. 1 sobre 1,5. Mas no caso, vamos achar isso percentual, né? A variação de 1 menos 1 dividido por 1,5, multiplicar por 100. Perceba, 33%, mais ou menos aqui o que a gente queria chegar. 33% a variação do nosso X errado é explicado por U, ou seja, o partial R quadrado do co-founder, do nosso confundidor de tratamento, é 33%. Bateu. Perceba, nada no nosso modelo dizia que o valor verdadeiro é 1. A gente que conseguiu fazer isso porque a gente já sabia, a gente montou o modelo. Mas na vida real nada explica. Então, para você saber que na verdade é 1, você teria que saber do contexto institucional. Você tem que teoricamente ver, será que o confundidor ele é tão forte assim com o tratamento? Será que 0,6 é factível?
Provavelmente não. Então provavelmente a gente ia tirando, ia tentando chegar, estimar mais ou menos qual que é o valor verdadeiro e assim chegar numa estimativa mais crível. Portanto, é isso. Espero que tenha feito sentido e até a próxima.